Então, boa noite a todos, caros irmãos e irmãs. Que Jesus possa uma vez mais nos envolver, que possamos aproveitar esse tempinho do nosso dia que é tão corrido, para juntos sairmos aqui melhores, levando um pouco mais de ensinamentos e conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. O tema de hoje é um tema daqueles profundos, A necessidade da caridade segundo São Paulo. É um tema do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 6 e 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, ao a gente analisar esse tema, podemos extrair três questões, três reflexões iniciais. Necessidade da caridade para quê? É a primeira pergunta que devemos fazer olhando para esse tema. Necessidade para quê? Que caridade é essa, segundo Paulo? É a segunda pergunta que a gente tem que fazer. E quem foi São Paulo? É um nome bastante conhecido. Vemos esse nome o dia todo, Se a gente ligar a TV, a gente vai ver falar de São Paulo, seja São Paulo a cidade, a maior cidade do Brasil, o estado de São Paulo, o time de futebol, mas quem em essência foi São Paulo? Muitos falam de São Paulo, mas ignoram quem foi São Paulo, E para conhecer melhor um pouquinho de quem foi São Paulo, ou Paulo Apóstolo, nós vamos recorrer a Emmanuel e Chico Xavier no livro Paulo e Estevão. Então, Emmanuel, nesse livro, Paulo e Estevão, ele traz a descrição completa de quem foi Saulo ou Paulo de Tarso. Que Saulo era o nome de Paulo antes da conversão ao cristianismo, Então, ele chamava-se Saulo. A partir do momento que ele se converte ao cristianismo, ele então passa a ser conhecido como Paulo. Então, Emmanuel vai nos dizer, no capítulo 4 do livro Paulo e Estevão, ele vai falar da figura extraordinária de Paulo. Ele diz assim: estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano de 35. Quem nunca leu esse livro, meus irmãos, eu recomendo a leitura. É um livro extraordinário, rico em detalhes. Nessa primeira frase aí, ele já traz alguns detalhes extraordinários. Ele já começa descrevendo a manhã, o sol da manhã, no ano de 35, ou seja, 2 anos depois da crucificação de Jesus, o ano de 35. E ele continua dizendo: dentra em breve um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas. Imaginem só a cena, meus irmãos. Tentem visualizar essa cena de Paulo. Dentra em breve um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas. Estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Imagine a cena. Um cidadão, numa biga romana, sendo puxado por 2 cavalos soberbos. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Então, Emmanuel descreve exatamente a figura de Paulo. Até então, Saulo era um jovem de 30 anos de idade. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percuniscientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Ele tinha um olhar penetrante, profundo, um olhar forte, aquele moço. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Esse é Paulo, a descrição que Emmanuel faz de Paulo.
E com a ajuda da inteligência artificial, nós conseguimos visualizar a figura, então, de Saulo, à época. Ele nos fala que até os seus 20 anos de idade, ele vivia em Tarso, a sua cidade natal, na Sicília, atual Turquia, né? Ali ele estudou com os maiores filósofos gregos, os maiores mestres, né? Aprendeu a falar o grego. Com seus 20 anos de idade, ele muda-se para Jerusalém, onde, com o contato com o mestre Gamaliel, ele aprende toda a lei mosaica e dedica-se a partir daí, então, ao conhecimento da lei, né? E na sua idade adulta, ele é exatamente como Emmanuel descreve. Ele ali sendo puxado por 2 cavalos soberbos, numa carruagem parecida com aquelas da antiga Roma. Então ele faz um resumo aqui que Saulo nasceu em Tarso, né, conviveu ali com os filósofos, foi educado por eles. Ele era de família judaica rigorosa, preso às tradições, e então ele escolhe mudar-se para Jerusalém e estudar então a lei mosaica. Ele estava se preparando para assumir o cargo mais alto da Suprema Corte, que era o Sinédrio. Era como se fosse o Supremo Tribunal. Ele estava se preparando para assumir o cargo no Sinédrio. Ele era um fariseu ativo, rigoroso, doutor da lei, e acima de tudo, além de tudo isso, ele era cidadão romano. Ele tinha privilégios de circular pelo Império Romano, né? O vasto Império Romano, isso dava alguns privilégios para ele. Então essa é a figura de Saulo de Tarso até então. Esse foi então, meus irmãos, o vaso escolhido por Jesus para universalizar o Evangelho, né? Esse foi o homem escolhido por Jesus para levar o Evangelho do Cristo para todas as pessoas. Naquele mundo ali do mar Mediterrâneo, ele que levara as palavras do Mestre. Só que tinha um problema até então. Até então, ele era perseguidor de cristãos. Ele ia atrás dos cristãos para prendê-los, puni-los e matá-los. Então só tinha esse pequeno detalhe. Saulo caminhava por caminho oposto. O escolhido pelo Cristo escolher o caminho oposto. Olha só. E aí a gente começa a primeira reflexão da noite. Quantos de nós, quando digo nós, a humanidade, quantos de nós trilhamos os caminhos opostos que Deus e Jesus escolheu para nós, né? Apesar de todo o investimento espiritual que nós recebemos, ainda trilhamos pelos caminhos opostos. Olha só. E uma questão muito impactante no livro dos Espíritos, a questão 1009, olha só, lá no finalzinho do livro dos Espíritos, onde os espíritos que participaram da codificação, que formaram a Pleiade do Espírito da Verdade, começam a deixar as últimas palavras, né? Santo Agostinho, Platão, Sócrates, começam a deixar ali os últimos comentários para finalizar o livro. Um espírito deixa uma mensagem extraordinária, onde ele diz: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas necessárias: a justiça, o amor, a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. E sabe quem assina essa mensagem? Está lá no Livro dos Espíritos, apóstolo Paulo. Então, aquele que perseguiu cristãos, que matou cristãos, volta depois de 19 séculos e deixa essa mensagem desconcertante. Aqui nós começamos a entender o nosso tema da noite: necessidade da caridade segundo Paulo. É alguém que transitou, que gravitou, né, pela injustiça, pelo ódio, pela ignorância,
até conhecer a justiça, o amor e a ciência. Antes de se converter ao cristianismo, Paulo passou por tudo isso, por essas gravitações do destino, meus irmãos. Então, Paulo inicialmente gravita pela ignorância. Olha só, Emmanuel vai dizer no livro que, convencido que ele defendia uma causa divina, nos primeiros capítulos do livro, Saulo aparece como um fariseu brilhante. Ele era extraordinário, né? Mas espiritualmente cego. Ele acreditava sinceramente que estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos. Olha só, ele acreditava, tinha convicção que o papel dele era prender os cristãos. Ele estava cumprindo a lei de Deus. Essa convicção equivocada é a ignorância espiritual. Ele conhece a letra da lei, mas não conhece o espírito da lei. Quantas pessoas, meus irmãos, agem como Saulo, são incoerentes, né? Defendem a religião, mas não praticam o que pregam. A pessoa vai à igreja, vai ao centro, tem acesso a tudo, a Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, mas nas ações é incoerente. Julga as pessoas, fala mal, não perdoa, não promove a caridade, incoerência, ignorância espiritual. Paulo gravitou pelo ódio. Olha só, Emmanuel diz que seu coração parecia inflamado de severidade e de intolerância. Antes da conversão, Saulo é descrito como implacável, movido por um zelo que se transforma em violência. Emmanuel mostra que ele nutria um sentimento de hostilidade profunda. Esse fogo interior é o ódio disfarçado do zelo religioso. Mais uma vez, meus irmãos, o zelo desproporcional, o perfeccionismo descabido, muitas vezes são fragmentos do ódio, meus irmãos. Paulo também gravitou pela injustiça. Olha só, Emmanuel diz que a severidade de Saulo não conhecia limites. A injustiça aparece de forma clara quando Saulo apoia a condenação de Estevão, mesmo sabendo que o julgamento seria precipitado. Estimula a violência da multidão, persegue famílias inteiras sem distinguir inocentes. Emmanuel descreve Paulo, até então Saulo, como alguém tomado de rigor, não percebia a crueldade dos seus atos. Então, assim, meus irmãos, aqui tem a perfeita descrição de um homem, de uma pessoa que tinha convicção que daquilo, tudo que ele fazia estava certo, né? Ele tinha aquela convicção em seu coração que ele estava agindo em nome de Deus, que aquela era a missão dele. Então, a certa vez, ele foi autorizado pelo Sinédrio, que era o Supremo da época, né, a ir até Damasco, prender um grupo de cristãos que estavam promovendo o cristianismo lá na cidade de Damasco. Em especial, um homem chamado Ananias. Então, Saulo vai até lá, né, se dirige até Damasco para prender esse grupo de cristãos. E no caminho de Damasco, Emmanuel vai descrever o conflito interior que Saulo encontra ao tentar chegar em Damasco, porque ele não chega em Damasco da mesma forma que ele saiu de Jerusalém. Ele começa a sentir no caminho de Damasco as rachaduras da sua própria visão de mundo. Então, esse caminho de Damasco, embora seja um caminho curto, né, mas a cavalo, era um caminho muito longo, muito penoso. Então ele, acompanhado de 2 companheiros, se dirige até a cidade de Damasco. E Emmanuel vai descrever como era a sensação de espírito de Saulo percorrendo esse caminho, meus irmãos. Ele diz assim: na véspera da chegada, quase a termo da difícil viagem e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas
que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Algo estava acontecendo no seu íntimo ali naquele momento. E a gente começa a pensar, né? Quantas vezes nós estamos seguindo por um caminho nas nossas vidas e bate uma dúvida. Será que esse é meu propósito? Será que o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto? Né? Às vezes a gente está seguindo por um caminho e bate uma dúvida, uma depressão, um vazio existencial e a gente começa a nos questionar. Será que realmente é esse o meu propósito na vida? Paulo começa a sentir esse vazio no seu íntimo, meus irmãos. Bate aquela dúvida, aquela depressão nele, ele se enche de um vazio existencial muito grande. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Olha só, que forças eram essas, né, meus irmãos? E Emmanuel continua a nos dizer: onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava como antagonismos irreconhecíveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Onde a paz espiritual? Ele não sentia paz, mesmo tendo convicção que ele estava fazendo estava certo, que ele estava cumprindo a lei de Moisés, que ele via como os cristãos como heresia, que precisava ser extirpado aquele mal. Mesmo tendo essa convicção, ele não tinha paz espiritual. Muitas vezes nós também nos sentimos exaustos, confusos, presos nessas dúvidas, meus irmãos. É porque nos falta algo imaterial. Mesmo as coisas sendo tão favoráveis para nós, mesmo nós sermos tão privilegiados de certas coisas, né, das coisas materiais, às vezes a gente fica pensando, falta alguma coisa. Ele estava nisso, ele estava nessa interrogação. O que está faltando? E Emmanuel continua: os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Olha só, Saulo, ele não era um fanático, meus irmãos. Ao contrário, ele era uma pessoa intelectual. Ele tinha uma mente poderosa, aguçada e analítica. Ele pensava muito sobre a vida. Por que as pessoas sofriam daquele jeito? Ele tentava buscar uma explicação racional para o sofrimento comum, né? Ele via naquelas pessoas o sofrimento, a dor, e não conseguia assimilar por que existe o sofrimento no mundo. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com esse vazio, tentando achar explicação para essas dores, para as desigualdades sociais, porque tantas pessoas sofrem no mundo, e só a doutrina espírita consegue nos explicar isso, essas questões, meus irmãos. Então ele ficava ali pensando de forma analítica, por que acontecia aquilo com aquelas pessoas? Porque uns eram tão privilegiados e outros não. E ele também não conseguia compreender por que aqueles cristãos, quando eram presos, açoitados, massacrados, eles transmitiam uma leveza, uma paz. Olha só, nessa contrapartida, ele diz assim: entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Eu não conseguia entender, porque os seguidores do Cristo nutriam essa serenidade desconhecida. E Emmanuel vai dizer que essa contradição no caminho de Damasco é que fez que Paulo desse brecha para a luz do Cristo entrar em seu coração. Foi por conta desses pensamentos é que Jesus conseguiu tocar
o coração de Saulo, meus irmãos. E Emmanuel continua nos dizendo: em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Vamos tentar visualizar a cena, meus irmãos. Era por volta do meio-dia, o sol estava muito forte, né? E ele sente uma luz mais poderosa, mais forte que a luz do sol, o envolver. Ele sente uma luz se aproximando dele. Ele sente uma pressão e fica tonto, cai do cavalo e não entende o que está acontecendo. Imagina a cena, meus irmãos. Ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol surge no seu caminho. E Emmanuel continua: a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz, além daquela luz que o envolvia, outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Imagina a cena, meus irmãos. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Ele vê um homem com a túnica luminosa descendo do céu, parece que tinha rasgado a atmosfera, e esse homem descendo com um olhar triste, endereçando o olhar para ele. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Aquele homem desconhecido então disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Ele responde, né? Ele cai do cavalo, fica de joelhos e com aquela voz, né, trêmula, receosa, pergunta: quem sois vós, Senhor? E aquela voz responde: eu sou Jesus. E os amigos dele que estavam ali do lado, os dois companheiros, sem que pudessem entender ali a grandeza divina daquele momento, só viam Saulo chorar. Ele chorava copiosamente. Emmanuel vai nos escrever que ele chorava de soluços diante da figura doce e persuasiva do Cristo. E ele começa a refletir naquele momento, passava ali coisas na sua cabeça. Ele considerava o tempo perdido, os seus 30 anos de caminhada em caminhos opostos, né? Ele começava a pensar tudo aquilo que ele viveu o oposto daquilo que ele seria predestinado, daquilo que ele seria incumbido de desempenhar aqui na Terra. Então ele necessitava reformular a sua jornada. Foi quando, nesse momento, ele lança as imorredoras palavras. Caindo de joelho, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Foi a virada de chave de Saulo a Paulo, meus irmãos. E então a gente começa a entender essa questão do Livro dos Espíritos, onde depois de 19 séculos ele volta para falar, gravitar para a unidade divina, ou seja, evoluir moralmente, né? Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor, a ciência. As 3 coisas que lhe são opostas, contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Ele que trilhara os 30 anos da sua vida, né, pela ignorância, pelo ódio e pela injustiça, conhecera, né, o oposto daquilo que ele sempre viveu. Então, foi no caminho de Damasco, meus irmãos, por volta do ano de 35, que Paulo começa a
compreender essa mensagem que ele deixaria 1822 anos depois do Livro dos Espíritos. Ele gravita, então, da injustiça para a justiça, da ignorância para a ciência e do ódio, ele gravita para o amor, meus irmãos. Então, Paulo passa a gravitar pela justiça. Emmanuel vai dizer que a luz do Cristo lhe rasgara o espírito, revelando-lhe a verdadeira justiça. Ele passa a defender os fracos, proteger os perseguidos, agir com equidade, corrigir sem condenar, servir sem exigir. A justiça que ele encontra agora é a justiça com misericórdia, não a justiça com violência. Olha só, ele transita de uma polaridade para outra. Da injustiça, ele encontra a justiça, meus irmãos. Antes da conversão, Emmanuel vai nos dizer que Saulo acreditava que seria justiça a punição. Aquele que era desviado do caminho era punido, e isso era justiça. Depois, com o encontro de Jesus, Emmanuel vai dizer que ele entende que justiça é restauração, é educar, né? E aqui a gente sempre lembra daquela passagem de Kardec que diz que Deus sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento, meus irmãos. Deus nunca foi a ferro e fogo conosco. Deus sempre deixa uma porta aberta para a reparação. Não existe aquela máxima do fogo eterno do inferno. Na doutrina espírita, nós sabemos que justiça tem tudo a ver com misericórdia e que Deus sempre dá uma segunda chance. Paulo gravita pela ciência. Olha só, ele sai da ignorância para a ciência. A ciência do Espírito iluminava-lhe agora o entendimento. Paulo já tinha ciência humana. Ele era culto, estudioso, doutor da lei, mas lhe faltava a ciência espiritual, o conhecimento vivo da verdade. Depois da conversão, Emmanuel mostra que ele passa a compreender a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a evolução espiritual, a fraternidade universal, a presença constante do Cristo do dia a dia. Paulo une então a razão, fé e a experiência espiritual. Então a gente olhando assim, a gente pensa, nossa, Paulo tornara-se espírita. Não, o espiritismo viera só depois de 19 séculos, mas ele assimila tudo que o espiritismo nos traz depois do encontro com Jesus. Ele sempre esteve pronto, só que ele estava com o GPS dele quebrado. Ele estava apontando para um caminho e o destino dele seria outro, mas ele sempre estivera pronto. Quando Jesus aparece e surge para ele, ele dá aquela virada de chave. Então ele assimilou rapidamente tudo isso que a doutrina espírita nos ensina hoje. Ele une fé, razão e experiência espiritual. E Paulo finalmente gravita pelo amor, meus irmãos. Ele sai do ódio, para o amor. Mas esse amor que ele conhece não é o amor que ele nutria por Abigail, não era o amor de um homem para uma mulher, não é o amor apaixonado, e sim o amor ágape, que é aquela expressão grega que diz ágape, o amor incondicional, o amor que doa sem esperar retorno. Ele conhece esse amor, o amor ágape, que muitos traduzem como caridade. Em algumas versões da Bíblia, a gente vai ver a palavra amor em alguns momentos, quando se refere às cartas de Paulo, e em alguns outros momentos, algumas traduções falam da caridade. A mais correta tradução seria caridade, meus irmãos. E na carta aos Coríntios, onde Kardec traz o trecho da carta dos Coríntios e insere nesse item do Evangelho, ele traz justamente a tradução como caridade, que se refere ao amor ágape. E essa carta aos Coríntios, meus irmãos, é uma das mais belas, dos mais belos poemas moral da história da humanidade.
é considerado por muitos o maior poema moral da humanidade. E ela diz assim, essa carta aos Coríntios. Acho que todos nós já conhecemos essa carta, né? Primeira epístola aos Coríntios, onde diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Olha só, Paulo afirma, mesmo que alguém faça coisas extraordinárias, mesmo que fale a língua dos anjos, né, que lance o seu corpo a ser queimado, se não tiver caridade, nada disso vale. Então ele está falando desse amor de entrega, o amor sem esperar nada em troca. É esse amor que Paulo constata. E ele não se limita a dizer que caridade é dar esmolas. Ele descreve um conjunto de atitudes internas, ou seja, não é um ato isolado, mas sim o estado da alma, né? E Kardec reforça, afirmando que a verdadeira caridade é aquela da bondade e da benevolência, e não somente a caridade material, conforme nós já vimos aqui, meus irmãos, nos nossos encontros anteriores. E ele continua na carta aos Coríntios: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, pertencem, mas dentre elas, a mais excelente, ou seja, a mais sublime, é a caridade. Essa é a passagem da carta dos Coríntios, meus irmãos. Kardec comenta que Paulo coloca a caridade acima da fé, porque a fé, ela pode variar, a caridade não, ela é universal. Ela é constante, ela é universal. Saulo tinha fé que estava seguindo o caminho correto, mas ele viu sua fé ser abalada quando ele se coloca de frente aos enigmas do coração. E Kardec vai dizer que a caridade, ela é universal. Então, qual a necessidade dessa caridade para nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto espíritas? Porque fora dessa caridade é que Kardec vai dizer que não há salvação, meus irmãos. Nós espíritas sabemos que não basta ter fé, né? Que não basta acreditar, não seremos salvos pela graça, mas sim pela ação, pelo exercício do bem, ou seja, pelo amor em ação, pela caridade, por esse amor ágape que Paulo nos diz. Então, meus irmãos, que nós possamos ser conduzidos a esse amor genuíno, esse amor sublime que é a caridade, esse amor ágape. E que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que assim seja.